Fala pessoal, começando mais um Inclusão, Eis a Questão. Tô aqui com a Fer, né Fer? E aí, tudo bem? Hoje a gente vai ter bastante novidade para contar, bastante coisa legal para mostrar. Uma convidada maravilhosa, Uma convidada... que vai tirar muita coisa da gente, vai trazer muita coisa Com legal. certeza, uma convidada super especial. Antes de começar, queria agradecer a todos os patrocinadores. Antes de falar dos patrocinadores, quero também dar um recado super importante. A Fer, para quem não sabe ainda, ela é escritora. Então, ela tem 4 livros. Só faz 20 anos que eu sou escritora. 20 aninhos só? Pouca experiência. Não. Mas esse livro em especial, o Vou Te Contar, ela está disponibilizando tanto físico quanto digital, como PDF. Eu vou deixar aqui o contato do WhatsApp, mas se você quiser, nas redes sociais, entra lá no Instagram do podcast, lá tem o link da bio, e aí nesse link tem como você comprar. Você vai entrar em contato com a Fer e a Fer vai te explicar certinho como comprar. Gente, vale a pena. Recomendo um livro de poesia. Pra deixar uma das pessoas leve. Mais leve, né, Fer? Com certeza. Então, super recomendo. E também, caso, como aqui o papo é sobre inclusão, a Fer também tem uma palestra sobre inclusão. Sim, já dei palestra no Senac, no Sesc, na Unesp. Faculdades, né? Faculdades, em muitos lugares. Aí. Então, assim, se você se interessa para sua empresa, para sua comunidade, para sua igreja, enfim, para qualquer coisa, uma palestra da Fer, lá no link da bio também tem, e eu tô deixando aqui o link para você entrar em contato com a Fer e agendar certinho uma visita da Fer, uma palestra, né, Fer? Afinal, porque inclusão é a questão, né? Inclusão é essa a questão. E falando sobre os nossos patrocinadores também, vamos relembrar aqui, mandar um abraço para todos. A construtora H-Dalf, Aneia, Gol, o Espaço São Bento, Dr. Prajá, Farmaera, Lubrificantes Grossi, Paro Ímpar, Well Informática, Clínicas Interviva e a que a Fer mais gosta, a Palmeiras Store de Catanduva e de São José do Rio Preto. É isso aí, muito obrigado, graças a vocês, cada um de vocês, esse podcast está no ar e está levando muito mais informação, educação, né, Fer? Com certeza. E muito mais entretenimento também, porque a gente se diverte, mostra aqui sobre inclusão, mostra as coisas. É possível, sim. E tem como falar desse tema tão vasto, com leveza. Com leveza. O intuito do podcast é trazer informação com leveza. Informação e principalmente educação, que eu acho que está faltando bastante para essa sociedade aí, né? Muito doida. A gente está tendo aí capítulos cada vez mais complicados na TV, em tantos âmbitos, que é até triste comentar. Mas a gente está aqui para trazer. Mas a gente está aqui para trazer mais informação, principalmente mais educação e mais inclusão. Nossa convidada, professora Paty. Isso aí, professora Paty. E aí? Minha querida. Prazer. Eu que fico feliz de estar aqui contribuindo e falando de inclusão, né? Vamos juntos. Paty, conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória como professora. Como começou? Representei pra gente. Bom, como eu comecei, né? Eu comecei ganhando uma lousa e uma caixa de giz do meu pai. Aos 6 anos. E fui para a escola, né? Eu já era uma criança alfabetizada. Né? Eu entrei aos 6 anos na primeira série, na antiga primeira série, e sofri muito. Eu acho que eu também não fui incluída na escola. Eu fui para uma escola particular, né, de freiras. E já alfabetizada, minha cabeça viajava, eu escrevia muitas coisas. E minhas professoras, que eu tinha 2, ficavam muito bravas com a minha viagem, né? Porque você saía fora da caixinha. Eu não cabia na caixinha. Eu nunca coube nas caixinhas, né? Então, ali eu acho que eu me tornei professora quando eu via o tratamento dos meus professores com colegas. Eu sempre fui uma criança muito consciente. Né? Legal. E eu fui crescendo, né, dentro de uma família que lia muito,
né, pais que estimulavam muito a educação, né, e o magistério acho que já estava em mim. Já tá no sangue já. Sim, já estava no sangue, Fê. Então, eu escolhi o magistério, então fui trabalhar na educação infantil, trabalhei em todos os segmentos da educação, né, me tornei gestora. Que delícia. E aí não quis mais só o espaço da escola, eu queria mais. Queria voar! Queria voar. Para contribuir, porque eu acredito que a educação ela é transformadora. Sim. Eu acredito muito nisso. Com certeza. Então, a minha trajetória ela passa aí por esses caminhos dentro da escola pública e da escola privada. Que maravilha. Mas assim, quando você já ganhou essa lousa, você já pensou, falou, pô, mas... Eu acho que ali não, né? Mas uma forma de já foi te incentivando. Estímulo, né? Eu acho que ali foi um estímulo muito grande. Foi um dedinho ali do meu pai. Eu acho que o estímulo, ele veio a partir desse princípio aí, do ganho desse instrumento, mas de perceber que ao longo do tempo a educação, ela é muito importante ser discutida, ela é muito importante ser falada, porque a gente contribui muito na vida de qualquer pessoa por meio da educação. Com certeza. E o que você via na escola antes que se perdeu no tempo, assim, ou que você tem saudade do que você viveu na escola, do que a escola está vivendo hoje? Eu não tenho muito saudosismo da escola passada. Não? Não tenho. Eu acho que a escola que eu vivi ainda era muito autoritária. Sim. Né? Uma escola que não estimulava a criatividade. Então, se eu for fazer um comparativo do que eu tenho saudade, talvez das relações de criança, né? Mas hoje eu acho que a escola, com todas as dificuldades que tem, ela ainda assim procura estimular muito mais a criança e respeitar. Eu acho que hoje se respeita mais a criança do que na minha época. Nossa, que legal você falar Sim. isso. Eu vejo dessa forma. É porque a gente tem uma... A gente não, né? É passado hoje uma visão totalmente contrária, né? Que a escola antigamente é a escola que educava, é a escola que... E hoje o ensino tá ruim, não sei o quê. Antigamente a escola pública era melhor, hoje a privada é melhor, e fica essa discussão toda, e aí fica... Eu acho que não só isso, mas eu acho que os métodos também, né? Lógico que não tô aqui nem, pelo amor de Deus, nem levantando a questão de palmatória, essas coisas, não. Sim. Não é isso. Sim. Mas Aí deixa eu ver ali, Ai, meu Deus! Ajoelhar no milho, né? Não é esse ponto que eu queria chegar. Danilo. Não, é porque assim, às vezes a gente não falando, a pessoa pode interpretar como, você tá falando que antigamente era melhor, mas antigamente tinha palmatória, tinha essas coisas. Não é isso. Mas é legal você falar porque realmente, igual o próprio caso que você citou, que você já era alfabetizada, queria saber mais e as professoras te freavam. Vou trazer um exemplo aqui, né? Legal. Por exemplo, hoje eu sou uma professora formadora de outros professores, né? E que tudo que a gente valoriza hoje dentro de uma formação é o aluno pensar fora da caixa. É o aluno, por exemplo, numa situação matemática, apresentar possibilidades de resolução de um problema. Sim. Né? Então, por exemplo, quando eu estava nessa primeira série que me marcou muito, eu fui convidada a fazer o numeral de 0 a 500. E nesse momento eu entrei num desconforto muito grande, porque eu falei, poxa, eu sei fazer de 0 a 100. E eu fiz 5 vezes de 0 a 100. Né? Então, eu pensei numa resolução ali, né? Numa alternativa e uma possibilidade de resolver. Né? Hoje, como formadora, eu entendo que quando o meu aluno ele traz essa possibilidade, ele está com um campo de visão muito aberto. Né? A minha folha foi rasgada, Danilo. Até a criatividade é jogada no lixo. Justamente, eu passei por isso. O teu caminho só tópico do bigode que ali foi... Sim. Então, veja, eu acho que a gente ainda está num lugar
que fala-se muito do tempo, né, da escola, as crianças aprendiam mais, né, mas essas crianças eram respeitadas. Entendi. Né? A diversidade ali dessas crianças de pensamento é muito grande. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu vou falar isso daqui e vai pro ar, também, vamos lá. Cuidado. Eu não aprendi matemática. Ninguém aprendeu. Porque a professora era muito autoritária, eu tinha nem que perguntar. A matemática, ela era vista como a disciplina do temor, né? E a gente entende que, na minha época, os bons professores eram justamente aqueles de matemática que os alunos não entendiam. Né? A gente foi ensinado com a matemática dentro das fórmulas. E entender outras possibilidades não tinha esse contexto. Eu não sei fazer conta de dividir, cara. De 2 números, 3 números, eu não sei fazer. Pois é. Então que eu fui para a parte de humanas, parte pedagógica, primeiro porque eu sou filha de professores. Minha mãe é professora de biologia, meu pai é professor de geografia. Então eu não tive como fugir disso. E a minha outra irmã também é professora. Então está no sangue. Por isso eu estou apaixonada por educação. Meu sonho é trabalhar com formador de pessoas. Como você, que eu acho demais. Que bom. A gente tem que formar, a gente tem que contribuir. A gente tem que contribuir, porque ainda assim a formação inicial do professor é uma formação muito frágil. Muito rasa. Muito frágil. E a gente precisa atuar nessa formação continuada deles. E a matemática entra na minha vida justamente com esse olhar, né? Então, eu fui estudar a matemática para ser trabalhada com crianças, né? Nos anos iniciais. E eu acho que todos os documentos hoje, por exemplo, a BNCC, ela está trazendo um olhar mais próximo da criança para aprender. Então, eu não tenho, Danilo, um saudosismo do que tenho. Não tenho, porque eu tenho esse olhar hoje da criança ser mais respeitada. Da criatividade. Que ela tolida, né? Totalmente. Tolida. E você tocou num ponto agora que me deixou um pouco curioso. Você falou que acha que os professores não têm o preparo correto ou o preparo necessário, não que estão entrando despreparados, não é isso. Mas que você acha que está faltando, assim, principalmente para esses professores encararem a sala de aula, vai? Eu acho que falta uma formação menos teórica e mais prática. Ah, legal. Concordo. Eu acho que falta aí um olhar de colocar a mão na massa, né? Eu vou trazer aqui uma informação. Por exemplo, a gente sabe que Sobral é uma cidade no Ceará que se destaca em termos de educação, né? E um dos pontos que levou Sobral a ser uma cidade que se destaca é justamente a atuação dentro de uma formação docente mais prática. Uma formação continuada que faça o professor perceber... Paulo Freire, né? Sim, e faça o professor perceber o seguinte, o que ele está aprendendo ali dentro de uma formação é simples e é possível ser aplicado dentro de uma sala de aula, né? Então, eu acho que os cursos de licenciatura hoje, eles têm um olhar muito intenso em cima da teoria e pouco em cima da prática. Entendi. A prática que você diz é pegar esse pessoal, colocar dentro de sala de aula. Sala de aula, ouvir as crianças, vivenciar, experienciar. Né? Eu acho um ponto importante. Trazer o que elas aprendem para a sala de aula, né? Trazer o que elas aprendem. Porque é o inverso. Sim, e a gente aprende muito com eles, né? Hoje eu tenho sobrinhos, né? E às vezes eu acompanho as coisas que os meus sobrinhos estão experienciando. Falo assim, gente, é uma riqueza de informação que essas crianças têm, muito grande e pode contribuir muito dentro da sala de aula. Eu tenho um menino de 13, né? E quando ele entrou, a gente colocou ele na escola a partir de 1 ano. Que a gente só se preocupou em ele conseguir se comunicar, né? Porque caso aconteça algum problema, contava. Dá pra contar, né? Pra acontecer, mas graças a Deus nunca teve e ele sempre se destacou. Ele com 3 anos já sabia ler e escrever. Sim.
E na escola a gente se surpreendeu justamente por causa disso, porque as matérias que ele já estava vendo na primeira, na segunda série, era um negócio que chamava a nossa atenção. Pô, isso aqui eu acho que eu aprendi na terceira, na quarta. E para eles, tirando de letra, assim, essa questão de aprendizado hoje é muito mais rápido. Muito mais. O HD deles também tá. Eu falo que eles já saem quase falando, né? Eles nascem já quase falando, todos espertos, né? Impressionante. E assim, para você, quando você deixou a sua escola, sua escola não, né? Seu aprendizado e partiu para atuar, como foi sua dificuldade, sua felicidade? Você fala atuação como professora. Poxa, foi muito fantástico. Eu vi que era aquilo mesmo que eu queria fazer, sabe? Eu senti que eu poderia agregar e mediando. Agregar e mediando, né, com o meu aluno. Então, eu dei aula muito tempo na educação infantil, então passei por todas as idades da educação infantil. E a criança da educação infantil, cara, ela é fabulosa. Ela é fabulosa, ela é rica de falas, ela é rica de olhares, de sensibilidade. E a criança, ela não tem preconceito. Não tem, Fê. Não tem. Nenhum. Assim, cara, a minha cadeira de rodas como um carrinho. Sim. Eles querem vir no meu carrinho, querem experimentar, querem empurrar, querem ajudar. Eles são prestativos. E o que eu percebo é que à medida que os anos escolares vão passando, eles vão perdendo essa espontaneidade que eles têm. Então, ali eu descobri, poxa, é muito gostoso dar aula. Só que na educação infantil, eu já queria mais. Eu queria lidar com os maiores, eu queria sentir como que era um debate com os maiores, né? Aí passei pela alfabetização, e lá na alfabetização eu descobri que eu não era professora alfabetizadora. Não era professora. Eu tenho um perfil de docência, que é um perfil de provocar. Né? Então, ali no primeiro, segundo ano, eu ainda não consigo provocar de uma forma que eu vou ter a resposta que eu espero. Né? Isso. Aí eu transitei muito entre o quarto e o quinto ano. O quarto e quinto ano foi fantástico. E explorei muito os meus alunos que dentro ali dessa... é mais preparatório para entrar para o quinto, para o fundamental, para os anos finais. Foi o que ele precisou, não é? Ai, olha, eu esses dias, sim, eu fico muito feliz, porque esses dias, né, agora as redes sociais é fantástico, né, você encontra alunos que já faz 30 anos que você não vê, e eles te encontram. E recentemente, uma aluna me encontrou na rede social e falou assim, você foi minha melhor professora. Eu falei, poxa, que legal, né? Muita Duda, você, hein? Muito bacana, é muito bom. É uma delícia esse reconhecimento, esse carinho, esse amor. Sim. E aí, depois disso, você foi para a parte de gestão. Fui para a parte de gestão. Aí fui para a parte de gestão, porque eu também achava que dentro da sala de aula estava pequeno o espaço. O negócio dela é ser exploradora. Sou. Sim. Essa é a melhor pessoa que tem, aquele que pesquisa, aquele que é explorador. Exatamente. A gente precisa disso. Sim, Fê. Então, aí eu fui explorar a gestão, né? E dentro da gestão, um dos meus contatos como gestora foi dirigir uma escola voltada para a parte de inclusão, né? Então, dentro da faculdade, quando eu estava terminando minha faculdade de pedagogia, começou a surgir o debate de trazer a inclusão. Né? Havia esse início de discussão no término da minha faculdade. Foi quando eu fiz uma complementação em relação à inclusão na graduação, e aí isso estava ali guardadinho em mim. Quando eu fui para a gestão, eu fui dirigir uma escola que tinha todo um olhar de inclusão. Né? E eu fui vivenciar isso no dia a dia. Né? E assim, de novo, né? Como é importante a gente vivenciar e experienciar, porque ali eu comecei a lidar com as dores reais. Sim.
eu comecei a ouvir pais. Né? Então, é uma história que me marcou muito, né, dentro dessa gestão, foi um pai de uma criança com autismo, né, que chegou na minha sala chorando e disse assim: Pati, você sabe o que é eu não poder sair com meu filho para um restaurante porque o barulho incomoda ele, né? Isso eu nunca esqueço, né, essa fala, porque assim, só vivenciando você tem a real proporção do que é. E aí eu vou te contar uma outra história, então. Na parte de educação de primeira a terceira série, do primeiro ao terceiro colegial, não tive discriminação, pelo fato que onde minha mãe dava aula, eu ia junto. Tá. E eu morava numa cidade pequena, chamada Martinópolis. Sim. Um beijo pro pessoal de Martinópolis, que fica perto de Presidente Prudente, sou de lá, né? E aí, então, eu tive muita inclusão, graças a Deus. Só que aí, depois, quando eu fui fazer a faculdade aqui, eu tive que tirar, vou contar, só 2 experiências para você. Eu tive que tirar 3/10 para mim, professora de literatura, me olhar na cara. Muito não é o preconceito, é a falta de saber como lidar. Sim, eu concordo com você, Fê. E o saber lidar está na convivência. Convivência, né? O saber lidar está no dia a dia, né? E é o que você falou, as crianças, elas não têm. Né? Mas como gestora, eu enfrentei assim muitas realidades de pais se organizando porque na sala de aula tinha uma criança com inclusão, né? Um motim de pais querendo tirar, né? E assim, isso para mim é inaceitável. Não, lógico não, ainda mais em educação. Ainda mais em educação. Em nenhum ponto é aceitável, na verdade, né? Mas, assim, é o que a gente já falou em episódios anteriores aqui, a falta de vivência, tanto em escola quanto em qualquer parte da sociedade, transforma a pessoa de ignorante para preconceituosa. Exatamente. Porque ela deixa de ser ignorante, por exemplo, igual quando a gente conhecia a Fer, eu nunca tive um contato próximo, assim, com alguém com deficiência. Tinha contato assim, vai numa reunião, tem uma pessoa ali, vai numa coisa, mas contato direto, igual eu e a Fer tava tendo reuniões todos os dias, tal. E aí eu falei: Fer, tem coisas que eu não vou saber falar. Qual termo que eu uso? Qual coisa que eu uso? Porque a gente fica com medo até de ser cancelado, qualquer coisa assim, né? Cancelado é o termo da moda. Da moda, né? Mas falei: Fer, pelo amor de Deus, se eu te ofender em algum ponto, ela falou assim: não, Danilo, fala, simplesmente fala. Se você me ofender, eu vou falar: opa, parou, aqui não. Sim. Então, essa parte, aí, tipo assim, aí você mostra a ignorância. Sim. A partir do momento que você sabe o que é, sabe como funciona, e mesmo assim continua fazendo, ou depreciando, ou qualquer coisa, aí é preconceito. Então, assim, eu acho que hoje o que falta muito, muito demais, é essa vivência, essa convivência com o pessoal. A convivência. E por isso que dentro da gestão eu fui proporcionando muito um olhar em termos de formação. Né? Então, a gente precisa discutir, a gente precisa falar sobre. Primeiro para pais. Né? Então, como que eu fui quebrando essas barreiras de pais que se organizavam para retirar, né? Levando informação. E muito mais que levando informação, levando experiências. Claro. Né? Levando possibilidades deles perceberem que é diferente, porque nós somos singulares, né? Todos nós somos. Então, a gente vai quebrando isso com esses caminhos. Da mesma forma que uma pessoa pode não ter nenhum tipo de deficiência, uma criança, alguma coisa, e tem uma certa dificuldade numa matéria, e nem por isso todo mundo vai se organizar e falar: essa criança não pode assistir essa aula porque ela atrapalha essa aula. Danilo, eu adoraria aprender a tocar violão e eu não consigo aprender. Somos dois. Eu não aprendo, eu tenho essa limitação.
Não aprendo tocar violão. Somos dois. E nem por isso a gente não deixa de gostar de música, apreciar uma boa música e tudo mais. Sim. Eu acho que todos nós temos alguma deficiência, seja ela qual for. E as barreiras são principalmente as internas. Sim. Né? Que eu falo que a inclusão, ela é igual à questão do negro, ela já veio enraizada. Sim. Porque antigamente a gente era morto, segregado, seres diabólicos. Então a gente já vem com essa bagagem que é muito forte. Isso, e a gente tem que ir quebrando. Isso a gente tem que ir quebrando. E eu falo, parte que a gente quebra com 3 coisas. Conscientização, sim, conhecimento e atitude. É isso mostrar mesmo. Na prática, porque se não mostrar na prática, a gente não muda. Se não tiver esses 3 elementos, a gente não muda nada. A gente não muda. A gente não muda nada. E aí, como é que foi esse processo todo para você e quebrando essas barreiras? Você fala quebrando essas barreiras em torno da equipe que eu... Da equipe que você estava, de fazer a inclusão, de seguir... Em termos de equipe, eu já tinha uma equipe muito aberta. Né? A escolha deles trabalharem dentro de uma instituição que olha para a inclusão já aproxima muito. Então, eu não tinha tantas barreiras nesse sentido. Eu tinha muitas barreiras em relação aos pais. E quebrando essas barreiras foi justamente com informação, vivências, com situações que eles pudessem observar, assim, que os filhos deles não tinham nenhum preconceito, né? Que eram deles, né? Então, eu fui caminhando por esse viés, né? Dentro da escola funcionou muito isso, né? E aí, essa escola também se tornou pequena. Vai ela. Aí você voltou pra onde? Aí eu fui para uma editora, né? Então eu fui trabalhar numa editora e dentro do aspecto de assessoria pedagógica. Que legal. E aí, dentro de assessoria pedagógica, você tem muitas possibilidades, porque você enxerga a fragilidade que está dentro da instituição e você vai, né, dando ali possibilidades de uma atuação, de uma formação, de agregar valor. Desculpa, na editora você fazia assessoria pedagógica para o material escolar? Como que era? Sim, inicialmente sim, né? A assessoria pedagógica a gente passa pelo olhar do material didático que a escola adota, né? Para vocês terem uma ideia, o olhar da assessoria passa também junto com o editorial, né? E dentro de uma análise de material, eu comecei a pontuar, poxa, mas não tem crianças deficientes nessa parte gráfica. Entendi. Né? Legal. Não tem crianças negras, né? Então, até então, não existia. Hoje que tem livrinho e tal, Isso. A gente conta muito com Maurício de Souza, né? Muito com... Parabéns, coisa linda. Então, ali já começa um olhar dentro da assessoria, pontuando, trazendo a discussão, né? Que a gestão dentro dessa escola me ajudou muito. Trazer para a editora, vamos trazer, né, personagens que estejam numa cadeira de rodas, vamos trazer crianças negras, né, dentro desses mascotes que tem na coleção, né? Então, na assessoria eu já fui pontuando dessa forma, mas a assessoria tem uma atuação muito grande no processo formativo das instituições, né? E de uns 5 anos para cá, começou a crescer muito, muito mesmo, a necessidade e a fala dos professores no aspecto de ter uma profissionalização, um conhecimento maior acerca da inclusão, né? Então, tem uma pesquisa, eu acho que não é uma pesquisa recente da OCDE, que aponta que a cada 5 professores no Brasil, 3 estão dizendo e estão buscando uma melhor formação para atender os alunos dentro de sala de aula com inclusão. Eu fico até emocionada porque a minha inclusão lá em 1900... Guaraná com rolha? Foi na raça. Foi na raça, né?
Ainda eu acho que para muitos, o Fer, eu vejo que ainda é para muitos, mas eu acho que esse movimento, né, de falar sobre, então hoje eu trabalho com municípios, né, então da sala de aula eu fui para municípios, hoje eu trabalho com alguns municípios e a discussão, a intensidade de conversas em torno do que a gente pode fazer para esse aluno que está dentro da sala de aula receber educação de direito, né, que é um princípio básico, é direito dele, né, e que sabendo que ele pode aprender, está sendo muito discutido. Pô, você não me chamou ainda, mas eu vou me convidar. Um dia me chama para conversar com os professores. Claro. Eu quero ajudar vocês a gravar nisso aí. Poxa, pode contar. Nossa, que coisa fantástica, porque só assim a gente pode fazer alguma coisa e mudar. E você tocou no assunto agora dos municípios, você está trabalhando mais com escolas públicas, então? Sim, hoje sim. Porque eu vejo que hoje, né, principalmente é o que eu mais tenho contato, é que as escolas particulares têm uma abrangência maior, porque, lógico que é do interesse, né, de abraçar todo tipo de público e receber esse público, não é simplesmente só pela inclusão. Tem inclusão, lógico que tem, mas é que é uma facilidade talvez maior para a escola particular ou não? Ou a escola pública também tem essa facilidade para receber essa criança e tudo mais? Eu acho que todos têm, basta querer. Eu acho que todos têm. Na escola privada, eu acho que passa pelo contexto deles não poderem recusar. Sim. Né? Entendi. Então, de certa forma... Mas não pode nem recusar na escola privada, tanto que na escola pública não pode ser recusado. Né? É um direito. É um direito. Sim. Né? Então, a gente encontra ainda no mercado, dentro das escolas particulares, uma certa resistência, Danilo. Né? Embora eles aceitem. Entendi. Né? Mas eu vejo que o movimento de um trabalho mais intenso, de entender, de realmente incluir, né? Porque não necessariamente a escola particular, ela tem um aluno, ela inclui. Sim. A gente já até conversou sobre isso, porque com o Oswaldo, inclusive, né? Que o Oswaldo é um especialista sobre emprego apoiado. Tá. Ele falou assim, depois que... No meu trabalho não acaba quando o deficiente está trabalhando. Exatamente. Porque depois ele está trabalhando, como que ele está? Ele está bem? A empresa está feliz? Como que está? Então, precisa da mesma forma da criança, né? Exatamente. Então, existe, né? Então, eu tenho uma experiência, né? Eu sou assessora pedagógica de uma escola, em especial particular, lá em Presidente Prudente. Acha? Nossa! Não vou pegar os meus Meu Deus! Olha como a minha segura, caramba! Eu tô emocionada! E essa escola, né, os mantenedores são amigos, né, e eu já tenho uma história com essa escola já há um tempo, né, alguns anos, e eu sou assessora pedagógica dessa escola em especial particular, né, o restante tudo público. E recentemente, agora no começo do ano, nós recebemos uma aluna com TEA, né? E assim, era o primeiro contato dela com a escola. Ela está com 5 anos, ela não tinha ido ainda à escola. A mãe abdicou de toda a vida dela para cuidar da criança, né? E a Maria Clara começa a frequentar a escola em fevereiro, né? E fomos desenvolver todo um trabalho de acolher inicialmente, ter um olhar super cuidadoso no sentido da adaptação dela. Tem que ter uma sensibilidade, tem que ter um olhar muito mais aguçado. Isso, eu acho que é isso, Fê. Esse olhar aguçado é necessário que os professores tenham, né? E não só os professores, toda a equipe que está envolvida dentro da escola. Né? Todos são educadores.
E a Maria Clara foi se adaptando do jeitinho dela, a mãe acompanhando em sala de aula. Aí chegou o momento da gente tirar a mãe da sala de aula e a Maria Clara se apropriar mais dos amigos. Foi um parto ali, com corte do cordão para ambos. Mas hoje a Maria Clara, ela está inteiramente adaptada na escola. Ai, que coisa linda! Inteiramente adaptada. A mãe olha pra gente e fala assim: a minha filha agora, ela entra na escola e vai. Tchau. E vai. Não olha pra trás e não dá tchau. Né? Eu brinquei com ela, eu falei assim: você agora tá com o ninho vazio. Né? Então é possível, né? É possível. Mas eu sempre falo o seguinte: a inclusão é um ambiente estar preparado para essa criança. É uma via de mão dupla. 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 Não tem condição. Não, é legal você falar e contar essas coisas que também dá para comparar com outros exemplos. O meu filho, por exemplo, acho que no segundo aninho dele, ele teve contato com 2 refugiados sírios. Tá. E você imagina, duas crianças que 3 dias atrás estavam na Síria, numa guerra. 3 dias depois, sem falar português, sem nada, estão dentro de uma sala de Você já pensou? Então, assim, tem toda a parte cultural, de roupa, de costumes. Então, assim, foi uma super adaptação de todo mundo, da escola e tudo mais. De todos, né? Olhar para todo o ambiente. Todo mundo. E, normalmente, a gente vê um caminho assim, né? Parece que é a pessoa portadora de deficiência que precisa incluir naquele espaço, naquele ambiente. Que é totalmente o contrário. E é totalmente o contrário. Eu ficava triste quando eu estava na escola, porque tinha aula de educação física e eu não era incluída. Eu tinha 10 no boletim e ia para casa. Você já pensou? Tinha festinha de dançar. Eu não dava lá. Tinha isso, eu não dava lá. Sim. Isso dói. Muito. E hoje você está fazendo academia, faz as coisas. Eu faço academia, faço as coisas, então a inclusão é assim. A gente, como fazer inclusão? Fazendo. Não tem outro meio. Fazendo. Como é que você aprende a escrever? Escrevendo. Né? Andando de bicicleta, caindo e levantando. Né? E é muito triste que esse tema tenha demorado tanto para ser debatido, né? A gente está falando aqui da FER, na escola e tal, mas, gente, é um negócio muito recente. Por mais que a gente brinca aqui, de Guaraná com rolha, não é. É um negócio muito recente. E hoje que está começando a mudar, hoje que está começando a se debater mais sobre isso, né? A falar mais, Danilo. É o que eu falei. Eu tenho sentido um movimento muito mais intenso, né, de uns 5 anos para cá. Né? Embora eu já tenha vivido a questão da inclusão já desde a época da faculdade. Né? Então, na época da faculdade, eu fui fazer Libras. Que legal. Sim, fui fazer Libras, mas ali ainda era uma discussão. Aí eu te pergunto, tinha algum deficiente na tua sala de aula? Não tinha. É nesse ponto que a gente precisa tocar. Quantos deficientes tinha quando você estudava? Não, na minha sala não tinha. Então, minha sala Não tinha. Na minha sala não tinha. Na minha escola tinha um. É que assim, eu sou um caso à parte. Eu acho que eu estudei em umas 9 escolas. Eu era um nômade de escola. Meu filho foi assim. Não, né? então, no meu caso à parte. Mas assim, que eu lembro de moleque mesmo, dessas 9 escolas, se eu vi 3 foi muito. Na escola, não na sala. Na sala não. É nesse ponto que dói. E onde estavam essas crianças, Isso, né? Onde exatamente. estavam? De onde vão? Sim. Porque a escola começa em casa, vai para a escola e vai para a faculdade e tem que se estender, pessoal, por uma vida inteira. Entendeu? É uma vida inteira. Uma vida inteira. Por que o mercado de trabalho é tão difícil? Porque não é feita inclusão. Exato. E aí onde é que estão essas pessoas trabalhando? Menos de 1% trabalha. Sim. Você Isso sabe? é
fluindo. Muito, Fê. Eu ainda bem, né? Eu sou uma pessoa que meus amigos falam que eu sou agregadora. Então, eu vou chamando um aqui, vou chamando outro aqui, vou construindo algumas relações, né? E eu tenho uma amiga que ela tem uma agência de viagens, né? E começou a me causar aí um olhar onde a gente sai para viajar, né? Então a gente sai para viajar, a gente vai para hotéis. Onde estão as crianças que têm deficiência? Porque a gente não vê, né, em hotéis. E um dia conversando com ela falou assim: Paty, já dentro das redes hoteleiras já tem tido muita discussão para trazer monitores. A gente quer consumir, viu? Sim. Tá? A gente quer passear. Exatamente. Às vezes também acaba nem indo por medo de no hotel não ter inclusão. Mas justamente isso, sim, Danilo. Essa minha amiga que é voltada para a área do turismo, ela disse isso. Ela falou assim: Paty, tem muitas famílias que não encontram suporte adequado dentro de hotéis para receber. Eu só vou onde tem inclusão. Onde não está incluído, eu não vou. É aquele negócio, né? Eu conheço aquele restaurante, eu sei que aquele restaurante me atende, né? Eu vou lá. Eternamente agora eu só vou lá. Eu sou fiel. Cliente fidelidade, né? Por causa disso. E não é só questão disso, é por querer evitar passar por algum tipo de constrangimento, né? Porque é complicado. Sim. E aí a pessoa, em vez de perguntar para a criança que tem uma deficiência, pergunta para a mãe. E essa indiferença dói. Essa indiferença dói. Por isso que, tá vendo? Por isso que a inclusão é tão importante. Sim. E dá para ser feito, sim. Por isso que tem que ser falado. Todos os dias. Falar de feito, porque não adianta só falar. Tem que falar e fazer. É isso aí. E tem que se despir e se dispor. E ter atitude. Não? E na questão do material que você trabalha, para cegos, já vem adaptado ou não? Hoje, dentro das editoras, há um movimento, sim, de trazer o material adaptado para as crianças cegas, né? Mas ainda é um custo muito alto mesmo, e um tempo muito demorado de preparo desse material, né? Então, hoje há um movimento das editoras de oferecer, sim, né? Mas a gente também procura oferecer outros recursos, como material, tem muito material para criança de baixa visão. Leitor de tela? Sim. Porque eu estou fazendo um curso agora de acessibilidade para cego. Tá. Digital. E fala-se muito nesse ponto, que você tendo a letra correta. Sim. A letra correta, o leitor de tela, fazer a descrição, isso já é. Hoje o recurso que tem sido com um custo menor, né, e que atende bem também, é esse recurso, né? Embora dentro dos municípios há uma procura muito baixa, Fernanda, muito baixa, né, desses materiais acessíveis. Mas aí eu acredito que seja mais sob encomenda, né? Sim. Se a escola Sim. tem um aluno, Sim. ela vai lá e solicita e recebe. Sim. E é direito, eles Claro. recebem. Então, como que funciona? A criança já está matriculada na escola, então a gente já sabe, por exemplo, ela está no 6º ano, a gente já sabe que no 7º ano do próximo ano, Já vai essa precisar. criança já vai precisar. Então, o movimento é esse. Bom, e eu já sei que você não parou aí. Eu sei que você... Nessas explorações, nesses voos, você voou bastante. Do outro lado do mundo. Fui lá para outro lado do mundo. Conta pra gente, o que aconteceu? Como você foi parar no Japão? Pois é, dentro da editora, né? A editora que eu trabalhava, ela tinha uma rede de escolas no Japão, né? E num belo dia, numa reunião, viram para mim e falaram assim: Paty, você vai para o Japão. Que legal. Eu fiz assim, não. Paty, vai, vamos viver essa experiência lá no Japão, né?
E a princípio me deu um super medo, né? De ir pro outro lado do mundo. Mas era curto período de tempo? Como 2 meses. Não é tão curto assim. 2 meses, né? Então, dentro daquela estrutura de trabalho que eu já vinha desenvolvendo, eu ali fui considerada a pessoa que estava mais pronta, vamos dizer assim, para ir lá para o Japão, trabalhar dentro dessa rede de escolas brasileiras, né? E falei assim, tá bom, eu sou uma pessoa que eu fico muito aguçada quando os desafios caem no meu colo, né? E eu não gosto de dizer não. Eu não adoro desafio. Eu prefiro falar assim, puxa, eu vivi, foi péssimo, do sim. que eu falar assim, eu queria ter ido. E se? Eu odeio e se. Né, não cabe em mim o e se, né? Então eu falei, tá bom, eu vou pro Japão. Eu falei, com quem que eu vou? Sozinha. Eu ia te perguntar isso agora. Fui sozinha pro Japão e eu cheguei num lugar que eu não falava. Cidade era grande? Eu fui primeiramente para Nagoya. Então, às vezes andando em Nagoya, você ouve brasileiros, aí te dá assim, olha, tem brasileiro aqui, tem brasileiro. Mas eu passei por várias cidades no Japão. Eu passei por Nagoya, por Toyohashi, por Toyota, Rikinan, vários, né? E quando eu cheguei no Japão, né, num lugar que eu não falava a língua, que eu não entendi o que estava escrito. Não sei nem como. Que o inglês também, eles, nas cidades que eu fui, poucos eles não falam, né? Então, graças a Deus que eu tinha um intérprete. Eu tive um intérprete, né, para transitar comigo. Que bom, não morri de fome. Não morri, mas quase, viu, Fer? Quase morri de fome. Porque também a alimentação, não é essa alimentação que a gente vê aqui, não é. É bem diferente. E eu sou uma pessoa muito sensorial, com cheiro. Eu sou assim também. Eu não como peixe por causa do cheiro. Danilo, eu amo peixe, mas eu sou uma pessoa assim, ó, eu não reconheço o rosto da pessoa, mas o cheiro da pessoa eu lembro. Cara, e o que acontecia comigo no Japão? Fuma muito lá. E com muito cheiro da comida. Então, o café da manhã era lamen nos hotéis. Então, era lamen com cheiro de cigarro. Nossa. Eu não conseguia comer. Não conseguia. Então, eu ia no supermercado, comprava as coisas que eu comia, fruta, muita fruta, e me virava dentro do quarto do hotel. Mas fui para a escola lá. Fui para a escola e me deparando com a realidade ali do Japão, tudo que a gente vê e ouve aqui no Brasil sobre a disciplina, sobre a organização, é real. É muito real. Eles limpam a escola, os alunos, as crianças limpam. Então, a minha primeira reunião com um grupo de professores, foi um grupo de professores brasileiros, mas tendo como gestor um japonês, né? Então, a primeira fala desse gestor, né, japonês foi assim: vamos organizar o nosso espaço. Então, todo mundo ali organizando o espaço para viver a formação. No término dessa formação, todo mundo organizando de novo e deixando do jeito tudo. Que achou. Então, qual foi a fala? A gente precisa entregar para o outro da mesma forma que a gente recebe. Então, isso é muito bonito. Né? E as crianças, inclusive as brasileiras, nas escolas, muito organizadas. Espaços, eles tomam lanche, almoçam, né? E terminam, vão lá, lavam os utensílios deles, guardam, né? Então, é muito bacana essa organização. Muito, muito linda. Mas eu fiquei um pouco assustada, porque tinha tremores. Sim. Né? E as carteiras, todas com os capacetes das crianças, elas são preparadas já. Então, eu andava na escola,
alguém falava assim, ó, teve um tremorzinho. Aí eu falava, meu Deus, cadê meu capacete? Mas assim, o que você traz de lá que você viu, que você gostou, falou assim, nossa, isso aqui cabia. Fora essa parte, eu acho que essa parte de disciplina é muito cultural deles, Sim. né? A disciplina dentro de casa já Sim. é muito disciplinador. Olha, eu traria com certeza o investimento em esporte. Legal. Alinhar a educação com o esporte. Um casamento maravilhoso. Eu acho que é o casamento ali que... É o meu perfeito. Então, a experiência das crianças estudarem de manhã e depois ir para os centros esportivos, né? É muito fascinante. E lá tinha muita criança com deficiência, você reparou a inclusão lá também ou não? Ou já foi mais assim a inclusão? O Fê, nessas 5 escolas eu não me deparei com crianças com inclusão. Mas é que mas também você teve mais experiência em escolas brasileiras. Isso. Nas escolas brasileiras, uma rede de escolas só de brasileiros, né? Eu não me deparei. Porém, quando eu fui, estava próximo da Olimpíada, né? Isso. Não, as Olimpíadas do Japão. Que foi agora. E já no aeroporto, os visitantes eram recebidos por crianças e havia crianças deficientes recebendo junto com as demais, né? Que legal. Então, dentro das escolas japonesas, sim, todo um olhar para essas crianças. Dentro dessas escolas brasileiras que eu tive contato, eu não me deparei. Foi muito bom. Ô, Paty, a gente já tá caminhando pro fim no nosso episódio. A conversa é muito boa. Olha! Vai chamar de novo? Nossa! Mas assim, eu queria ver com você se você tem algum recado, alguma coisa que você queria divulgar, ou algum recado pro futuro, pra educação, pra alguém. Pra onde você quer voar, o que você tá pensando? Olha, hoje eu tenho uma empresa de consultoria educacional. Eu estou trazendo muito a pauta sobre a inclusão para levar, né, para as redes públicas, para os professores. Recentemente, agora, nós participamos de um trabalho muito bacana dentro do município de Magda, onde foram 30 horas, 10 encontros, em que a gente promoveu a discussão sobre a inclusão, né? E passando por todas as esferas, né? Com pais, porque muitas vezes os professores, eles só conhecem aquela história de quando entra para a porta da sala de aula dele, né? E ele não conhece as dores dos pais. E nesse movimento que foi feito agora em Magda, nós possibilitamos um momento entre pais e professores, e que os pais puderam falar como foi desde o momento de receber a notícia de que o filho era portador de deficiência, né? E isso promoveu, né, um olhar entre professor e pai de mais humanidade. Com certeza. Então, o meu caminho agora é esse, eu quero poder falar mais, eu acho que eu estou engatinhando ainda na questão da inclusão, não sei, né, mas eu sei que é possível. Inclusão é um processo. É um processo, né, mas é possível. E quero agradecer, né, o convite, né, quero agradecer aqui a oportunidade de poder conhecê-los. Nossa. Eu que fico feliz. E pegando um gancho do que você falou, essa semana agora a gente foi convidado pela Palmeiras Store, né? Falando de esporte, né? Ela falou que traria mais esporte. A gente foi convidado. A gente não, né? Ela, dona Fer. A Fer foi convidada, principalmente. Uma torcedora fanática do Palmeiras. O Marcos Assunção, ex-jogador. Excelente cobrador de falta, né, Fer?
foi convidado a participar de uma tarde de autógrafo aqui em São José do Rio Preto. E a Fer foi lá e a gente teve a honra de gravar algumas perguntinhas com ele. Confere aí como que foi. Querido, eu tenho um podcast sobre inclusão das pessoas com deficiência e todo tipo de inclusão. Como é que o futebol foi inclusão na sua vida? Eu venho de uma família pobre, uma família onde eu nasci num barraco de madeira, e o futebol foi muito bom para mim. O futebol me deu a possibilidade de eu dar uma vida boa para minha família. O futebol me deu a possibilidade de eu ser exemplo dos meus filhos, dos meus irmãos, dos meus amigos, para a cidade onde eu moro. O futebol me deu a oportunidade de conhecer novas culturas, conhecer outros países, conhecer outras pessoas, falar outros idiomas. Eu acho que não só o futebol, mas como o esporte em si, ele te dá oportunidade para muita coisa, principalmente ser exemplo para muitas pessoas e que essas pessoas, principalmente os jovens, se inspirem ou se inspiram no grande ídolo. Isso é muito importante. E como é que é fazer história no Palmeiras? O maior vencedor de Paulo. É bom demais, eu gosto. Eu conhecia o Palmeiras só de jogar contra, quando eu jogava no Santos. Joguei no Flamengo também. E o meu início do final da minha carreira foi no Palmeiras, já com 32 anos. E foi onde eu conheci esse clube, foi onde eu conheci de verdade o Palmeiras. E hoje eu tenho um filho de 14 anos palmeirense doente. Fala do Palmeiras, ele chora quando o Palmeiras ganha, quando o Palmeiras perde, quando ganha é alegria total, enfim. Isso faz com que nós que somos pais, a alegria dos nossos filhos não tem preço. Então, ou seja, o Palmeiras é minha vida. O Palmeiras virou minha vida a partir do momento que eu entrei e pisei no CT. A partir daquele momento virou a minha vida e um carinho enorme, gratidão total por vocês, torcedores, muito importante. Eles não se submetem a fazer o que a gente fazia, os grandes batedores de faltas faziam, que é terminar o treino, ficar lá 1 hora treinando, para chegar no jogo ter uma única falta e a gente tem que fazer o gol. Então, ou seja, são sacrifícios que quem realmente gosta, e como eu gostava, como outros grandes batedores de faltas gostavam, como o nosso Marcelinho Carioca, que era do rival, Neto era do rival, Juninho Pernambucano era do Vasco, enfim, grandes jogadores e grandes caras que batiam faltas muito bem também e submeteram a sempre que acabava o treinamento, a gente fica lá 1 hora e meia treinando para chegar no jogo e fazer gol. E o meu sorriso é aqui, ó. Justamente para isso. Obrigado, querido. E que recado dos palmeirenses? Bom, não é um recado, sim uma gratidão por vocês, palmeirenses, uma gratidão por você, Palmeiras. Obrigado por tudo que você me proporcionou. Obrigado por essa torcida fazer o que faz pelo Marcos Assunção. Onde eu vou, o carinho, pode ter certeza que isso é muito recíproco. Pode ter certeza que vocês, palmeirenses, vão estar o resto da minha vida dentro do meu coração. Um beijo para vocês e muito obrigado de verdade. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda, e o Palmeiras matou na partida. Bom, espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer mais uma vez a Palmeiras Store. Quer dar um recadinho, mandar um beijo pra eles? Não, mandar um beijo pra Palmeiras Store, mandar um beijo pra todo mundo, mandar um beijo pra todos os patrocinadores. E dizer que hoje eu tô emocionado. E também agradecer a todos os nossos patrocinadores que, graças a Deus, e a eles, esse podcast tá no ar. E só com o apoio deles a gente é capaz de estar aqui. A construtora H-Dalf, Aneia, Gol, o Espaço São Bento, Dr. Prajá, Farmaera, Lubrificantes Grossi, Para o Ímpar, Well Informática, Clínicas Interviva, a Palmeiras Store de Catanduva e de São José do Rio Preto.
Bom, e já que a Fer lembrou, gente, ó, para quem quiser adquirir o livro tanto físico, tá? Nessa versão com capa, com tudo, quanto a versão digital, é só acessar o link que tá na bio da rede social do Instagram, ou aqui também vou deixar na descrição do vídeo no YouTube. Aí é só entrar em contato com a Fer, que você explica certinho se você quer a versão digital, quer a versão entregue em mãos, como que você quer com dedicatória, né, Fer? A Fer assina, manda com dedicatória, com tudo. E também a palestra. A Fer faz trabalho de palestra em faculdades e tudo mais. Se você quiser saber mais sobre inclusão, ter esse conhecimento maior sobre inclusão na sua casa, na sua empresa, enfim, na sua sociedade, na sua igreja, só chamar a Fer. No mesmo link aqui a gente vai deixar. Você chama a Fer, entra em contato e organiza certinho com ela. Certo, Fer? Sim, porque a inclusão... É a questão. Gente, muito obrigado. Semana que vem a gente volta com um episódio muito especial e um convidado super especial pra gente falar sobre inclusão. Um beijo.